Muito bem, mais uma questãozinha envolvendo geometria plana. Vamos ver o enunciado. Na geometria plana, os conceitos primitivos, axiomas, são tratados intuitivamente, pois não há necessidade de prova formal. São aceitos e, a partir deles, constrói-se toda a fundamentação para a geometria e a matemática conhecida até hoje. Claro, uma dose muito grande de abstrações aí. Essa parte inicial é só para encher linguiça, tá? Agora o filé está aqui, ó. Dadas duas retas distintas, R e S, em um ponto P, aliás, e um ponto P pertencente às duas retas, é correto o que se afirma em. Selecione uma alternativa. As retas R e S são paralelas? Não, não tem como elas serem paralelas, por quê? Existe um ponto, tá, que pertence às duas retas, ou seja, tanto a reta R quanto a reta S tem um ponto em comum. E qual o conceito de retas paralelas? Então, vou tentar desenhar aqui duas retas. Ó. Quando você tem duas retas paralelas, claro, lembrando que os prolongamentos aqui vão para o infinito, certo? O que você tem? Vamos supor aqui, ó, ponto A ao ponto B. Essa distância aqui, ó, entre as duas, ela sempre vai ser igual. Então, a distância de A a B vai ser a mesma de C a D. Ok? Isso infinitas vezes. Então, o que acontece com retas paralelas? Primeira característica delas, não tem pontos em comuns. Tá? Uma característica é que a distância entre elas, ó, sempre vai ser a mesma. Perfeito? Então, como eu já sei que reta paralela, tá, não tem ponto em comum, não pode ser a letra A. B. As retas R e S são reversas. Você tem que entender o conceito de reversas. O que são retas reversas? Para isso, eu vou tentar desenhar aqui. É um pouco ruim desenhar com a mesa digitalizadora. Mas imagine que isso aqui seja um cubo, tá? Que é um cubo. Perfeito? Olha só, um cubo. O que acontece? Vamos chamar essa reta aqui de R, tá? E essa aqui de S. Vou prolongar essa reta R aqui e aqui eu vou prolongar essa reta S. Perceba o seguinte, isso num plano tridimensional, tá? Claro que se você fizer aqui no plano bidimensional, ela vai ter um encontro, mas imagine isso em 3 dimensões. Para isso, você pega o seguinte, ó. Imagina que você está aqui dentro de uma sala, tá? E aí você está olhando para esse rodapé e aqui você está olhando lá em cima no teto. Você vai perceber que essas duas retas nunca vão se encontrar e você não vai conseguir estabelecer um plano entre elas. Por isso são chamadas de reversas, são retas reversas. Tá? Você não consegue estabelecer um plano entre elas. Ok? É diferente aqui, ó, por exemplo, vamos chamar essa reta aqui de A e essa aqui de B. Tá vendo? Essa com essa. Ó. Já percebe o seguinte, são paralelas. Né? Elas já são paralelas. E outra coisa, entre essas duas retas você consegue estabelecer esse plano. Tá vendo? Já com a reta R e com a reta S você não consegue fazer isso. Então, elas são reversas? Não. Primeiro que uma característica das reversas vai ser isso, não tem ponto em comum. Tá? E as retas R e S são concorrentes e paralelas? Bom, paralelas a gente já sabe, não tem como ser paralela, porque paralela e reversa não vai ter ponto em comum. Então, já não é a letra C. Mas vamos guardar esse concorrente aqui. Ó. As retas R e S são coincidentes? O que são retas coincidentes? Uma reta em cima da outra, tá? Então eu desenho uma reta azul aqui, vamos ver se eu consigo desenhar uma vermelha. Aí eu vou desenhar uma outra exatamente em cima. O que acontece? Essas retas coincidentes, elas não vão ter apenas um ponto em comum, vão ter infinitos pontos em comuns, as retas coincidentes. E a questão que é um ponto apenas, né, em comum. Então, também não vai ser a letra D. Tá? As retas R e S são concorrentes? Sim, tá certo, são concorrentes. Por isso que eu deixei aqui as concorrentes, porque você poderia, né, cair na pegadinha. Mas o concorrente, o que são retas concorrentes? Primeiro, elas podem ser oblíquas, tá? Que seriam dessa forma, aqui o ponto em comum. E você pode ter as retas perpendiculares, que aqui também vai ter um ponto em comum. Então, essas duas retas aqui, ou essas duas situações, as oblíquas, tá?
em que você vai ter esse ponto aqui, e aqui as perpendiculares, onde vai formar um ângulo de 90 graus aqui, e aqui vai formar um ângulo de 90 graus, são retas concorrentes. Então, sim, eu posso afirmar com certeza que as retas R e S são concorrentes. Ok? Até caiu a caneta ali. Perfeito? Então, não é a letra A porque paralela não tem ponto em comum. Não é a letra B porque não tem ponto em comum. Não é paralela, a gente já viu. Pode ser concorrente, mas como a letra C afirma que é concorrente e paralela, sem chance. D, as retas R e S são coincidentes, as coincidentes têm infinitos pontos em comuns, e as retas R e S são concorrentes. Sim, são concorrentes. Até a próxima questão. Se inscreva no canal.